Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. Hoje, continuando a explicação da semana anterior, eu vou continuar analisando a suposta grande conspiração Tyrell para derrubar os Lannister do poder, mais especificamente a Cersei. Bem, se vocês se recordam do último vídeo, eu parei exatamente quando Loras se ofereceu para tomar Pedra do Dragão. Qual é a situação, mais ou menos? Resumindo, os Tyrell, eles convocaram um conselho no meio da noite anunciando que os Homens de Ferro estavam assediando Jardim de Cima e pedindo para que alguns homens fossem enviados para lá para salvar a situação. Aí a Cersei, que já não está inclinada a ajudar os Tyrell em nada, ela ponderou assim, bem, tem um cerco em Dragonstone, Pedra do Dragão, que eu não vou dissolver, e tem mais soldados em Ponta Tempestade para derrubar o outro forte que o Stannis ainda tem. Eu não vou tirar nenhum soldado dali. Aí a Marjorie fica toda, não, você tem que fazer isso, né? O que só convence Cersei mais que ela não vai fazer nada disso. Aí o marido da Terena fala, não, Vossa Majestade devia fazer isso, porque tal. A Cersei não leva ele a sério, em ponto nenhum. Só pensa nele como uma possível mão do rei para manipulá-lo. E nesse momento o Loras se oferece para tomar Pedra do Dragão. Mas por que Pedra do Dragão é tão importante assim para Cersei, a ponto que ela não admite que nenhum soldado saia do cerco? Porque assim, o Stannis nem tá no sul, né? Ele tá lá no norte, no meio da neve. Então, assim, não é realmente uma prioridade. A questão mais importante é proteger o reino numa guerra civil, né? Assim, eu sei que as prioridades de Cersei estão todas erradas, mas nesse ponto seria uma escolha um pouco mais fácil de se fazer. Só que Pedra do Dragão era, no tempo dos Targaryen, um assento que era dado do rei para o seu filho mais velho e herdeiro, para marcar jeitinho a sucessão. Aí se você pensar que foi o Robert que deu esse lugar para o Stannis, e você pensar que o Stannis está lutando pelo trono de ferro porque ele argumenta que os filhos da Cersei, pretensamente legítimos, na verdade são fruto do adultério, um adultério incestuoso por cima, você entende a força simbólica que é garantir Pedra do Dragão, né? Enfim, a Cersei, ela não realmente faz todo sentido ela não admitir que o cerco seja dissolvido. Mas aí o Loras se oferece para salvar a situação, por assim dizer, para quebrar tudo. Aí a Cersei pensa, bem, se ele aguentar submeter a todos que ainda estão dentro de Pedra do Dragão pela fome e ganhar a batalha, bom, que o reino tem menos uma ameaça, né? Sobraria Ponta Tempestade, mas de que forma Stannis está lá no norte, então não importa muito, né? E também o Mace Tyrell já está fazendo cerco a Ponta Tempestade, é uma questão de tempo até cair. Mas enfim, prioridade para Cersei, né? Ponta Tempestade, Pedra do Dragão. Então, se o Loras conseguir submeter todo mundo lá dentro pela fome, bom, é uma vitória pro reino. Agora, se ele não tiver paciência para isso, assim, e a gente sabe que o Loras não é um cara muito paciente, e ele tá meio deprimido, alguns diriam suicida, depois que o rei morreu, né? Aí ele pode tentar abordar a situação pela força e tentar invadir um castelo notoriamente difícil de ser invadido, né? Bem fornecido em questões de defesa, que é forçar a situação e tomar de súbito Pedra do Dragão. Aí, né, se você pensa, ele deve morrer. Que é bom também, então é uma situação melhor e ótimo para Cersei. Tomar Pedra do Dragão de boa
ou tomar pele de dragão e o Loras morrer. Então assim, ela não perde realmente nenhuma situação. Aí ela concorda que o Loras vá. Aí depois que pele de dragão cair, ela concorda em liberar alguns soldados para cuidar da situação em Jardim de Cima. Ela vai lá, dá bênção e o Loras vai embora. Aí poucos capítulos depois, a Cersei tá lá admirando o tempo cinzento e deprimente em King's Landing. E aí a paixonite dela no quarto livro, Warren Waters, entra na sala, anunciando: Vossa Graça, Pele do Dragão lhe pertence. Cersei, nossa, fica no céu, né? Conseguiu se livrar do que ela descreve como uma faca na garganta do filho dela, né? Todo aquele simbolismo que eu acabei de explicar alguns minutos atrás. Mas tem mais detalhes que o Warren Waters conta pra ela que torna a Cersei mais feliz ainda. Ele fala que o Loras ele tá ferido. Que assim, foi uma ocupação extremamente violenta. Muitos homens morreram, a maioria homens do rei. E o Loras, ele, como a Cersei tinha previsto já, ele não teve paciência para esperar no rei acabar a fome e abordou a situação à força. Ele, após o castelão que o Stannis tinha deixado em Pé do Dragão se recusar a resolver a situação por um combate singular, ele foi lá e abordou as muralhas. Bem, muita gente morreu, mas conseguiu entrar, mas não sem custo para o Loras, que levou, segundo a descrição que o Warren Waters faz para Cersei, que depois ela passa para Marjorie. Ele levou um dado na coxa e outro no ombro, mas continuou a lutar, embora o sangue saísse em golfadas. Ele ainda deu um golpe na nuca, um golpe de massa, que ainda quebrou algumas costelas. E além disso, além de tudo, ainda derrubaram azeite fervente nele. Bem, então eu devo dizer que mesmo nos tempos de hoje, que conhece já as maravilhas da higienização e dos antibióticos, ainda hoje seria muito difícil curar um cara que está tão machucado assim, né? Então imagina nos tempos medievais, né? O Loras, ele tá no leito de morte nele, né? Se é que já não teria morrido até o Warren contar toda a situação para Cersei. Mas será que é verdade mesmo que isso aconteceu? Ou será que o Warren só está enrolando a Cersei? Porque, como eu disse, ele faz parte, né, da conspiração Tyrell. Qual seria o interesse de mentir que o Loras está morto ou morrendo para a rainha regente? Bem, em primeiro lugar, era aí uma ação de falsa segurança para Cersei. Porque o livro descreve que o principal obstáculo para que a Cersei ponha em avanço, assim dizer, seus planos de tentar culpar a Marjorie pelo adultério é o Loras, né? Porque o Loras, ele se tornou cavaleiro real exatamente para proteger a irmã. Inclusive é dito, né, que a única coisa que impediu que ele se tornasse um segundo matador de reis, né, depois do Jaime, foi o envenenamento do Joffrey, porque mais cedo ou mais tarde o Joffrey maltrataria a Marjorie e o Loras, que é impetuoso daquele jeito, ia matar o rei para proteger a irmã. Já que, segundo a Cersei, ele até mija rosas de tão leal a Tyrell que ele é. Mas enfim, Cersei ela não ousa fazer um movimento sequer com Loras presente na capital. Mas aí o Loras foi embora e agora o Loras está morrendo, o que possibilita que a Cersei vá lá atacar a Marjorie, mesmo que indiretamente. Ela tem assim certeza que a conspiraçãozinha dela daria certo, né? Mas tem outra coisa também que eu vou explicar mais adiante.
Bem, aí nesse momento a Cersei fala pro Osney, né, que é o instrumento dela pra tentar culpabilizar a Marjorie, para que ele vá confessar o Alto Septão. Aí ele vai lá, confessa tudo, a Marjorie é detida e as notícias chegam à corte por meio de uma septã que fala que a Marjorie ela não é realmente virgem, que haverá uma investigação, um julgamento para definir a culpa dela, né? Cersei está no melhor dos mundos nesse momento e para definir a sua vitória, né, ela vai lá visitar a Marjorie. Aí ela chega, ela é vestida pela Taena, né, que o tempo todo, durante esses eventos, desde a partida do Loras, a prisão da Marjorie, tá só exaltando a Cersei. Ela até no momento fala que a Cersei é a primeira de seu reino, primeira de seu nome, como se ela fosse uma rainha reinante de fato, né? Isso só deixa Cersei ainda mais vaidosa e mais confiante. Enfim, ela vai lá, ela é vestida pela Taena e chega no septo. Mas ela chega, vai visitar a Marjorie, e a Marjorie não age em nenhum momento da forma que ela esperava, que reage violentamente, chama a rainha de cadela. Aí ela, tudo bem, você não está equilibrada, eu vou embora. Ela foi embora. Só que ela não consegue ir embora porque o Alto Septão prende ela. E depois a gente ouve falar que a Marjorie ela foi libertada por falta de provas. Suspeito, né? Mas enfim, o que eu não acho que tipo, essa prisão da Marjorie, o fato do Alto Septão supostamente ter acreditado no Osney é tudo caô. Eu acho que o Alto Septão não acreditou em nada, até porque ele sabe que o Osney mentiu, né? Antes de prender a Cersei, ele leva ela para a sala onde estão torturando o Osney. E fala que ele achou estranho as acusações de adultério do Osney com a Marjorie, porque ele nunca viu um homem confessar a traição de forma tão alegre, né, e satisfeita. Mas enfim, acho que o Alto Septão ele não está acreditando nessas acusações contra a Marjorie. E mais do que isso, eu acho que ele está no meio da conspiração junto com os Tyrell para derrubar os Lannister, né? Porque, pelo que a gente consegue ver na manipulação do Alto Septão em relação a Cersei, o que ele quer é mais poder em relação aos Lannister, né? Quer mais poder em King's Landing. O que é, coincidentemente, o que os Tyrell também querem. Então, como eles têm um interesse em comum, ainda que no futuro possa ser meio conflitante, né? Os dois querem mais poder, né? Mas enfim, no momento seria interessante eles se unirem. De que forma? O que eu acho que aconteceu de verdade no dia da prisão da Marjorie? Eu acho que o Osney, ele chegou lá, confessou alegremente, o Alto Septão reteu ele e começou a torturá-lo à busca de provas contra Cersei, o que ele consegue. O Osney ele confessa que ele está mentindo, ele nunca dormiu com a Marjorie, e ainda fala que a Cersei mandou ele matar o último Alto Septão. Ou seja, a mulher é uma assassina. E ainda tem todos os rumores, né, que ela teria cometido adultério com o próprio irmão. Então ela é uma rainha assassina e incestuosa. Então o Alto Septão tem que prender a Cersei. Mas como ele vai fazer isso? É aí que a Marjorie entra em cena. O Alto Septão prende a Marjorie, ela fica lá no septo, e a Cersei vem, né, esfregar sua vitória, assim, mesmo que muito sutilmente, na cara da Marjorie. Aí a Marjorie faz aquele papel de criaturazinha devastada, né, revoltada. Mas é tudo interpretação, na minha opinião.
Porque, assim, a Margaret deu provas de ser uma excelente atriz. Tipo, é só lembrar no papelzinho dela de esposa apaixonada no casamento com Joffrey, né? Esposa apaixonada no casamento com Tommen. Tipo, cara, ela tem um dobro da idade do garoto. Como ela pode agir assim? É quase meio que perturbador. Mas enfim. Aí o Septão, ele sabe, né, que a Cersei e a Margaery é inocente de tudo aquilo, porque primeiro ele está em conluio, né, com o Tyrell, e segundo, provavelmente ele mandou alguém examinar a Margaery antes e foi constatado que ela ainda é virgem, né, então está acima de qualquer suspeita. Então, quando a Margaery, ela tá xingando a Cersei de cabelo, na verdade é ela que tá esfregando a sua vitória na cara da rainha mais velha, por assim dizer. E o mais engraçado de tudo é que ela nem desconfia disso, né? Porque pra ela, não, a Margaery, ela pediu chá de lua pro pai Cero. Ela não pode mais ser virgem, né? Ela está funicando por aí. Mas sim, se você pensar um pouco, por que a Margaery ia ir diretamente no lacaio Lannister pedir chá de lua, que é meio que tipo a evidência da infidelidade dela? Não faz sentido. Ela, assim, mesmo que não tivesse outros Maester dos Tyrell pra ela pedir isso, aí nem que não tivesse, ela ia no parceiro pra isso, porque você ia se entregar nas mãos da Cersei. Mas de que forma, eu acho que a avó dela treinou ela bem demais para que a Margaery se arrisque a perder sua posição com infidelidade. Mas enfim, a questão da virgindade estrita, por assim dizer, da Margaery é um tanto polêmica, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas o fato é, ela é tecnicamente uma virgem, mesmo que o ímen dela tenha sido rompido numa das cavalgadas de cavalo tão comuns entre as donzelas bem-nascidas, né? O Otto Septão sabe disso, ele tá em aliança com os Tyrell e ele sabe que a Cersei é culpada, então ele concorda nessa armadilha. Quando a Cersei sai da cela da Margaery, o Otto Septão tem o seu momento de vitória, leva ela pra sala onde o Otto está sendo torturado e prende ela. E é isso que meio que a Cersei tá até hoje, né? Porque apesar de ter sido transferida por Forte Vermelho, ela ainda está sob custódia da fé. Então, sob todos os sentidos, os Tyrell, eles foram bem sucedidos nessa conspiração, né? Porque assim, o Loras não tá machucado, não tá ferido. Assim, o Kevan, ele menciona os grandes feitos do Loras, a bravura dele, mas não fala em nenhum momento dos ferimentos do cara, o que é estranho, né, se fosse de conhecimento geral. Mas, segundo a teoria, nós podemos ter relativa certeza que na verdade foi uma mentira do Arryn para a Cersei. E se a Cersei algum dia falar para outra pessoa, não, foi ele que me contou, o Arryn tá longe há muito tempo, né? Porque assim que a Cersei foi presa, ele pegou os navios e vazou para se unir aos Stannis. Supostamente, ou então para se estabelecer como pirata nas ilhas, nos dedos. Porque fala, o Loras está vivo, a Margaery provavelmente nem presa está, assim, é dito que ela está sob custódia de um dos vassalos do pai dela, né, o Tarley, que é o pai do Sam, aliás. Mas eu acho que nem isso é verdade, acho que ela está com ele pra não dar muito na cara, por assim dizer. Mas vamos supor por um momento que ela tenha sido acusada mesmo pelo Otto Septão, que não tenha existido essa aliança Tyrell, Otto Septão e os Tyrells tenham agido sozinhos, e afinal a Margaery se deu mal e foi presa. Se ela foi presa, ela vai, provavelmente, para um julgamento por combate, mesmo que ela tenha alegado que ela vai pedir um julgamento da fé, né? Com 7 juízes. Ela vai mudar para julgamento com combate de última hora. A gente sabe que isso é possível, porque o Tyrion fez isso.
E quando ela pediu o julgamento por combate, quem vai aparecer para ser campeão dela? Tadã! O Loras. Um homem que não pode ser vencido por ninguém. Talvez exceto pelo campeão da Cersei, né? Mas o campeão da Cersei não é bem humano. Mas assunto para outro vídeo, né? Enfim. Então, no pior dos casos, a Marjorie vai ser salva pelo irmão dela. E no melhor dos mundos, ela nem está preocupada com nada. Na verdade, ela ganhou da Cersei. Embora eu não ache, pessoalmente, que isso a torne a tal rainha mais nova e mais bela, né? Na verdade, esses eventos todos são só o início da queda da Cersei. Mas isso é uma coisa, assim, provavelmente eu tô meio que errada em parte desse vídeo, até porque eu tenho várias teorias contraditórias, né? Mas eu posso ter uma óbvia certeza que a verdade tá meio que aí no meio. Assim, toda a narrativa dos ferimentos do Loras, da prisão da Marjorie, parece tudo fantasioso demais para que a gente acredite 100%. Assim, tem algo fedendo nessa história e eu espero que o livro 6, Os Ventos do Inverno, saia logo para que a gente possa finalmente entender o que realmente aconteceu naqueles dias em King's Landing, né? A única pessoa que sabe a verdade, pelo visto, assim, toda a verdade, pelo visto é a Taena. E a Taena, sim, tão convenientemente já foi embora para Mir de novo, né? Então, realmente a gente vai ter que esperar o Sr. Martin lançar o livro pra gente. Paciência. Espero que seja ano que vem. Enfim, gente, se gostarem desse vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. E se desejarem mais vídeos como esse, é só se inscrever no meu canal aqui embaixo. Tá, gente? Tchau, tchau.